Olá, tudo bom? Estou aqui novamente, estou colocando também o Juninho na berlinda também, porque já muita gente com certeza já não gosta de mim pelas coisas que eu estou falando, mas vou continuar falando. Não tenho medo de falar. E estou colocando meu gatinho aqui na berlinda também, pelo menos ele. Tá? O que eu quero passar para vocês agora é com relação uma coisa que eu já tinha dito em outros vídeos, com relação a o que Cristo está chamando a gente, a uma coisa literalmente diferente daquilo que nós vivíamos anteriormente. Tanto é verdade isto, que vocês vão poder ver em vários lugares na Bíblia, que ele atua de maneiras meio contraditórias. Parece que vai meio contrário até aquilo que a gente tem por correto. Verifique que Jesus chega em um certo momento e ele parece anunciando algumas coisas para um grupo de pessoas que estavam ali próximo de uma casa, uma residência, não sei exatamente, mas de repente um deles ali, ele chega e cita, mestre, Jesus, ou Exu, eu não sei, mas chamando a atenção dele, dizendo o seguinte: olha, está chegando ali fora a sua mãe, os seus irmãos, suas irmãs, estão chegando, né? E ele chega e ele coloca uma palavra para fora. Essa palavra é muito pouco compreendida, mas para perceber que realmente ele está querendo que nós sigamos uma ideia que é diferente da nossa mesma. Percebe que ele não quer, como nós faríamos, dar uma hegemonia, dar uma preferência com relação aos nossos pais, aqueles que chamamos de nossos, mediante aqueles que já estavam ali. Então perceba que ele fala assim: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Então perceba que ele está chamando a gente para essa ideia, mas nós estamos inserindo na ideia primeira, na ideia de que eu devo dar maior preferência para o meu pai, para o meu irmão. Não sei se vocês estão entendendo. Ele está dizendo assim: quem é? Todo aquele, pois, que faz a vontade do meu pai. É minha mãe, é meu irmão, é meu pai. Então o que ele quer dizer é que na realidade ele não está mais vivendo uma ideologia humana. Ele está vivendo uma ideologia espiritual. E que essa ideologia espiritual, que diz respeito ao reino de Deus, ele quer que nós façamos ela valer aqui na terra. Por quê? Porque ele está dizendo que o reino de Deus, por causa do Espírito Santo de Deus, está em nós. E nós temos a capacidade de literalmente fazer a manifestação desta ideia aqui no nosso mundo de hoje. Então, perceba que interessante. Uma certa vez um amigo que ele não está aparecendo nesses vídeos, mas é uma pessoa que é um edificador das maravilhas que Deus tem mostrado para ele também. Ele chegou e falou o seguinte: a pessoa que diz amar a mim, mas não consegue amar outras pessoas, está mentindo. Ele está na realidade na prática da paixão, do gostar. Quer dizer, ele simpatiza, ele gosta, ele é apaixonado por uma pessoa ou outra. Mas amor não descaracteriza. Amor, ele simplesmente não está literalmente modificando-se no sentido de eu amo aquele e amo um pouco menos este. Não, o amor, no que ele tange a questão de diferenciação, é simplesmente que o meu amor para com a minha esposa, ela faz com que eu tenha ações para com ela que é diferente do meu amor para com as minhas filhas. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. O amor é uma responsabilidade. Logo, olha só que interessante. Eu não faço sexo com as minhas filhas, mas eu amo minhas filhas tanto quanto amo minha esposa. Eu amo meu amigo tanto quanto amo minha esposa. Mas o mundo de hoje sorri, zomba. Eu não faço sexo com o meu amigo, mas eu amo tanto quanto a minha esposa. Mas são responsabilidades diferentes que eu devo ter para com cada uma dessas pessoas. Agora, quando eu digo que eu amo o meu inimigo tanto quanto eu amo a minha esposa, a pessoa, primeiro que eu não tenho inimigo. Na minha mente eu não tenho inimigo. Mas quando eu digo que eu amo o meu inimigo para as pessoas de fora, causa uma certa estranheza. Porque como que você pode amar seu inimigo tanto quanto sua esposa? Porque na verdade eu tenho a minha responsabilidade para com ele. Então, a realidade
verdade é que Jesus está chamando a gente para sair fora do contexto que nós temos de justiça, do que é bom ou mal, das ideologias que nós trazemos por tradição. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Não é uma coisa tão complexa, é difícil. Totalmente, eu vou dizer, ao homem é literalmente impossível. Por isso a questão do Espírito Santo. Ele queria nos ensinar todas as coisas. Ele que nos iria literalmente conduzir a toda a verdade. Não sei se vocês estão entendendo. Então é um exercício que está sendo feito literalmente todos os dias na nossa mente. Por isso que Jesus está falando renovação da vossa mente. Sim, porque a minha mente anteriormente estava ligado às coisas da minha carne. Hoje, a minha mente está sendo exercitada a trabalhar e manifestar as coisas que diz respeito ao reino, as coisas que diz respeito ao Espírito, as coisas que diz respeito a Deus. Então não é uma prática religiosa que na realidade muito atrai, muito agrada essa pessoa humana de dinheiro. Não. É uma realidade que se mostra dia a dia no modificar existencial por causa da pessoa de Deus em minha vida. Porque em mim mesmo, na minha carne, assim quanto a carne de todas as outras pessoas e todos os outros homens, estão ligados às próprias paixões, aos próprios desejos. Logo, vai existir sim uma diferenciação. Vou usar a palavra amor, mas indiferença. Vai usar a palavra amor, mas na realidade eu nunca vi amor que começa e depois termina. Eu amo ele, agora não amo mais. Não existe isto. Mas realmente o Deus desse século, e aqui realmente é uma verdade, cegou o entendimento. Entendimento de quem? Daqueles que é chamado povo. Agora não estou dizendo do povo lá não, estou falando do povo agora, que simplesmente, de vez de começar a exercitar exatamente essas verdades que nos foram reveladas, não, continuam vivendo aquela coisa anterior, aquela coisa antiga. Olha, mais outra coisa para mostrar, verifique, o primo de Jesus, eis que ele está ali meio capenguento, morrendo, né? Ele estava já no momento final da sua vida, e olha que vem até ele algumas pessoas e dizem, olha, seu primo está morrendo. Ele não sai correndo, ele permanece no lugar que ele está. Ele está dizendo o seguinte, cara, não vale ele mais do que vocês. Então ele está querendo mostrar literalmente que a ideia sua é que eu tenho que sair em socorro de um ente querido. Não, não há ente querido para Jesus. O que há é amor, é a prática do amor. Então ele espera 4 dias e ele vai lá e ele já está morto. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho isso no meu coração, eu acredito que ele trouxe ele. Mas isso foi pior para aquele que estava morto. Porque na verdade ele estava morto, estava muito bom, porque ele morreu como Jesus disse. Eu disse para vocês, aqueles que morrerem, ainda que morram em mim, está vivo. Mas o que ele quer dizer? Que na verdade ele estava descansando. De que forma eu não sei, mas ele estava descansando de todas as coisas que haviam passado. Agora, pela ignorância do povo, ele traz ele novamente. É bom para a história, para mostrar o poder de Deus. Não, o poder de Deus simplesmente, você crê ou não pela fé, não pelas ações que vão acontecendo. Você crê em Deus não porque Ele simplesmente está manifestando essas coisas. Você crê em Deus se você pode crer em Deus em toda a sua essência. Quer dizer, Deus é muito mais do que os prodígios que Ele efetuou nesse livro. Ou melhor, nesses livros, né? É muito maior. Deus está atuante nesse momento, na minha possibilidade de falar com vocês, na minha possibilidade de passar a mão nesse gato. Então, eu quero mostrar mais uma vez a diferença que Jesus está fazendo. Está falando, olha, eu estou abandonando a ideologia do homem. Estou abandonando, para quê? Para que de fato eu possa viver uma outra ideologia, que proceda literalmente do reino. Então, a mensagem nesse momento é, realmente, quando ele fala para a gente, as mensagens, saia dela, povo meu, né? Saia do Egito, não é isto? Fala que Jesus chama, né, a sua ovelha, né,
para fora do curral. Essas ideias todas, muita gente está materializando e achando que ele está dizendo a respeito de ideologias religiosas. Ele não está falando disso, ele está falando de você próprio, daquilo que você tem por certo. Não sei se vocês estão entendendo. Saia do Egito, não é sair do Egito, porque eles saíram do Egito. Na realidade, no caso de Moisés, representativo do próprio Jesus, saia da ideia. Perceba que eles queriam ainda comer a carne do Egito. O povo não era mais o Egito, é a carne. Então não adianta uma pessoa sair de dentro de uma ideologia religiosa, mas continuar com os requisitos dentro dela como se aquilo fosse importante. Então eu preciso se limpar as vossas vestes. Não sei se vocês estão entendendo. As vestes reais, as vestes que Cristo nos dará, ela literalmente não vem com bordados de outras linhas. É um bordado da linha própria dele. Então eu estou dizendo para você que na realidade não adianta você sair do templo. Se você sair do templo, da ideologia religiosa, mas fora dela, continuar apregoando coisas da ideologia religiosa, ou tendo essas coisas como válida, você literalmente não está preso. É isso que eu estou querendo dizer. Tem muita gente que falou assim: pô, agora eu saí, Ednei. Eu saí do templo. Saiu porque você quis, pô. Eu não estou falando para você sair ou não sair. Eu estou falando para você. Jesus está chamando a gente para uma metanoia. Metanoia é mudança literalmente de pensamento. Agora, para que pensamento? O pensamento corresponde a coisas celestes, coisas do reino. Vocês estão conseguindo entender? Com certeza vocês estão conseguindo entender. Então, é sobre essa metanoia que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo com relação a você sair de um lugar para o outro. Agora, é claro, se você tem essa metanoia dentro de qualquer lugar, esse lugar já não tem sentido para você. O que tem sentido é as pessoas que ali estão. Você vai começar a amá-las realmente, de fato, de verdade. Vai começar a entender. Então é que essas coisas que eu falo, eu não posso falar muitas vezes diretamente com uma pessoa, porque a pessoa não está pronta para ouvir. Agora, quando eu jogo um vídeo, vai ouvir quem pode, quem tem essa capacidade. Como Deus diz naquele texto que Paulo tenta levantar, ele fala: falou, no meio, perto de um rio, muitas mulheres estavam lavando as suas roupas. E eis que Deus abriu o entendimento de Lia. Percebe? É Deus que tem que abrir entendimento para vocês conseguirem entender o que eu estou falando. Senão, na realidade, eu sou a besta. Eu sou a besta porque eu vou totalmente contra aquilo que vocês têm. Então, claro, se eu sou a besta, Cristo também o é, porque eu estou apregoando exatamente o que está falando. Uma mudança de mente, para que a gente ande literalmente em uma coisa nova. E essa coisa nova não é uma coisa que já estava na terra, é uma coisa que vem do céu. É o reino de Deus em nós. É essa mentalidade que nos faz participantes da eclésia. É essa mentalidade nova que faz com que nós tenhamos a possibilidade de julgar, não mais parcialmente, mas de uma forma muito mais justa, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Essa mentalidade celeste é que faz com que eu não faça diferente entre aqueles que são meus e os que não são. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então Jesus está chamando-nos para fora, não é fora de um lugar, é fora de nós mesmos com relação às nossas ideologias. Eu acredito que foi o suficiente neste momento. Meditem sobre essas coisas, verifique se tem algum sentido. É bom falar realmente essas coisas, mas melhor ainda saber que realmente posso estar sendo um agente que está participando com essas coisas todas, chamada mundo cristão. Apesar que eu acredito literalmente que também não exista mundo cristão. Eu falo mundo cristão até para provocar, porque na realidade a ideia de cristão é pequenos cristos, como diz aqui nesse livro, na Antioquia, era uma zombaria. Então não existe cristão, existe discípulos, existe filhos de Deus, existe servos de Jesus, existe seguidores do amor. Muito obrigado. Amo vocês. Estou aqui para fazer aquilo que for necessário para que as coisas de Deus possam de fato continuar sendo manifestas. Obrigado.